O último capítulo de One Piece falou mais sobre Barba Negra do que sobre Mu. A revelação mais importante do último capítulo que quebrou a internet foi o fato de Dory e Frog, depois de se atacarem fatalmente, ter quebrado o Dome Reverse. E o fato curioso é que eles não perderam a vida, simplesmente voltaram ao normal. E é aí que pode estar a chave para desvendarmos o segredo do Barba Negra. Parece loucura. Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco. Eu não tô. Mas calma aí que vamos ligar os fatos e trazer aqui uma das teorias mais insanas já criada no mundo de One Piece. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o seu comentário que é importante e compartilha esse vídeo para todos ficar sabendo o como o Papo Otaku é louco quando o assunto é teoria. Um fato que sabemos dentro do mundo de One Piece é que um usuário de Akuma no Mi não pode ter outra, exceto o Barba Negra. E também sabemos que quando o usuário da fruta morre, a fruta renasce. É o caso do Sabo com a fruta do Ace. Mas agora o que tem a ver o Barba Negra, Dome Reverse, Mu e o usuário de fruta? Calma que vamos ligando aos pontos. Quando Dory e Brock aplicam um golpe fatal um no outro, essa posse simplesmente se quebra, como se o vínculo que controlava o corpo fosse interrompido naquele momento. Isso mostra que o poder de Mu não é apenas um domínio, é algo muito mais específico, uma posse direta sobre outra pessoa, mas existe um detalhe nesse capítulo que quase ninguém percebeu. Se existir um poder capaz de possuir outra pessoa, isso significa que no mundo de One Piece a essência de um indivíduo pode ser separada do seu próprio corpo, e se algo parecido também puder acontecer no poder da Akuma no Mi. Continuando a linha de raciocínio, existe uma possibilidade muito interessante. E se o Dome Reverse não vier do poder de Akuma no Mi, mas sim de uma técnica extremamente antiga lá do século perdido? Durante toda a história de One Piece, fomos ensinados a acreditar que quase todos os poderes sobrenaturais vêm das Akumas no Mi, mas o próprio mangá já mostrou que isso não é totalmente verdade. Por exemplo, o uso de Haki. E se no século perdido existisse outra técnica sim, habilidades que foram completamente apagadas da história pelo governo mundial? O poder de Mu pode ser exatamente uma dessas técnicas proibidas, algo que permite dominar ou até possuir o corpo de outra pessoa. E detalhe mais estranho é que esse domínio parece ter uma regra clara. Quando o corpo controlado recebe um golpe fatal, o vínculo simplesmente se quebra. Agora pensa comigo. O que isso pode significar para outro grande mistério de One Piece? Márcio de Tite, o único homem da história a conseguir possuir duas Akuma no Mi, algo que, segundo tudo que sabemos, deveria ser impossível. Mas se o poder de Mu realmente vier de uma técnica antiga do século perdido, então talvez existam outros conhecimentos perdidos capazes de manipular algo muito mais profundo. Barba Negra passou anos estudando as frutas. Ele conhecia a Yami Yami no Mi antes mesmo de encontrá-la. E depois da morte do Barba Branca, ele conseguiu roubar o poder da Gura Gura no Mi de uma forma que ninguém entende até hoje. Mas aquilo não foi apenas poder da escuridão. E se Titer tivesse aprendido uma técnica esquecida no século perdido capaz de extrair ou prender o poder de uma Akuma no Mi diretamente em outro usuário? Se isso for verdade, então Barba Negra não quebrou as regras do mundo. Ele apenas descobriu um conhecimento que o mundo tentou apagar. Depois de derrotar a Barba Branca, Barba Negra não simplesmente tocou o corpo dele. Ele mandou cobrir tudo com um grande pano. Ninguém viu o que aconteceu ali dentro e alguns segundos depois, Barba Negra saiu com o poder da Gura Gura no Mi. Mas se a técnica existe concentração ou algum tipo de ritual para extrair a essência da Akuma no Mi, então ele precisava de tempo e principalmente precisava que ninguém visse o processo. Talvez naquele momento Titer estivesse usando um conhecimento proibido do século perdido, uma técnica capaz de arrancar o poder da fruta diretamente do corpo do usuário, antes que ele renasça em outro lugar do mundo. Isso explicaria duas coisas ao mesmo tempo, porque ele escondeu o corpo e como conseguiu algo que ninguém na história jamais conseguiu. E aí galera, o que vocês acham dessa teoria insana? Deixa aqui nos comentários, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Quem sabe ele não chega no Evandro e ele elabora melhor
essa teoria, né? Valeu e até o próximo Papo Otaku. Can I be your superhero?